desconecta de tudo, se conecta com a gente. Essa é a semana, eu ia falar Conexão Jovem, essa é a Semana Jovem da TV Novo Tempo. Que bom que você está junto com a gente. É um prazer estar aqui com você, curtindo histórias, tendo aí os testemunhos dos jovens, cantando, abrindo a palavra de Deus e deixando que Deus realmente transforme o nosso coração. E aí, como é que você está? Como é que está sendo a semana? Tem chamado seus amigos para acompanhar a Semana Jovem aqui na TV Novo Tempo? Olha só, durante este programa e com esse espaço aqui que é seu, é feito com muito carinho para você, está aparecendo aí na sua tela um projeto que chama Master White. O que é esse projeto? A gente já conversou sobre ele aqui um pouquinho durante essa semana. Quem gosta de ler, tá? Fichinha esse projeto. Por quê? Tem uma escritora norte-americana chamada Ellen White, ou Ellen G. White, mais conhecida assim. Ela tem vários livros escritos e tem muita gente que gosta de ler e entra em contato com esses materiais da Ellen White, com esses livros. E eu convido você a conhecê-la e a ler esses livros. Por quê? Porque olha só, você que se interessar e começar a ler bastante, você pode concorrer aí, e se você for o vencedor, vai ganhar uma viagem grátis, 0800, tá bom? Para os Estados Unidos para conhecer os lugares históricos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só que legal. Então entra aí no site, tenha mais informações e saiba como concorrer aí a este prêmio. É claro, gente, ler é bom demais e ler coisas ainda espirituais e com um conteúdo que realmente toca o nosso coração é melhor ainda. Bom, e aqui no espaço da Semana Jovem tem sempre música para você, Laura Morena. Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém, bem aí à espera de um pedido seu, alguém a ouvir a distância de uma oração, quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz, alguém que conhece bem cada noite que o encontra sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu. Tudo novo ele faz, mesmo antes de um pedido seu, quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, seus olhos não enxergam.
Muito bem, olha só. A gente falou do projeto Master White, tá lembrado? Tá aparecendo aí no seu vídeo de novo para você entrar nesse site, saber como você pode participar e, quem sabe, ganhar esse projeto. Com uma viagem totalmente gratuita aí para você ir para os Estados Unidos conhecer os principais lugares históricos da Igreja Adventista. Mais informações e tem um recadinho para você agora com o pastor Areli Barbosa, ele que é o nosso líder de jovens para toda a América do Sul. Olá, juventude! Vocês se lembram do Bom de Bíblia? Pois é, nós temos um novo concurso que é o Master White, baseado neste box de livros de Ellen White. Você corre, se inscreva no site masterwhite.org e você comece a estudar, porque as provas serão por internet. Participe! E você sabe que esse é o momento de testemunhos, porque a nossa história significa e significa muito. Está aqui comigo Tiele, tudo bem, Tiele? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda aqui à Semana Jovem na TV Novo Tempo. A Tiele vai compartilhar a história dela com a gente. E Tiele, eu sei que você levava uma vida tranquila no quesito de religião, vida cristã. Era ir para a igreja normal, tranquila, ia aos sábados, ia a alguns outros cultos. Às vezes lia a sua lição, às vezes lia a Bíblia, enfim. Mas você começou a ficar um pouco incomodada com essa vida um pouco tranquila demais e confortável, né, Tiele? Exatamente. Aliás, eu comecei a ficar muito incomodada, porque eu olhava para mim e era como se eu não me conhecesse. Era como se eu não tivesse personalidade nenhuma. Era um pouco fora, era um pouco na vida que eu queria seguir. Aliás, era um pouco na vida que eu almejava seguir. E era mas um pouco naquela conseguindo. vida que tinham me colocado como princípios. Uhum. Então, eu acabava ficando muito em dúvida, eu não sabia quem eu era, o que eu queria, até que eu resolvi tomar uma decisão de andar um pouco para fora. E aí eu acabei conhecendo realmente o que era dentro da igreja. Entendi. O para fora, então, é você sair de dentro do templo, da igreja, e ser a igreja na sociedade, seria isso? Exatamente. Agora, você foi uma menina que não queria as coisas de Deus, saiu da igreja mesmo, se revoltou, teve esse momento assim de discórdia? Eu passei por um momento, aliás, foram alguns anos, não foi só um momentinho pequenininho, que as coisas de Deus não me chamavam a atenção, mas eu mantive alguns princípios meus. Então, eu continuava guardando o sábado, eu continuava fazendo minhas orações, vez ou outra eu lia a Bíblia, mas eu discordava de muita coisa em relação à religião mesmo. Uhum. E aí eu achava que, nesse mundo de livre-arbítrio, eu poderia escolher as coisas que eu queria. Então, eu lia a Bíblia e encontrava justificativa para os atos que eu gostaria de tomar. Entendi. Agora, qual foi o ponto da virada? Opa, eu acho que esse caminho aqui não tá certo, não. Como é que foi? Então, eu já estava estudando lá no NASP, e aí eu percebi que o que eu estava fazendo não ia me levar a nada. Porque eu ia para a igreja e eu gostava das coisas da igreja. A música da igreja sempre me chamou muita atenção, mais do que as músicas seculares. E aí era como se eu fosse agarrada por esse tipo de coisa, e eu frequentava as programações e eu gostava de coisas diferentes, mas das coisas regulares também. Uhum. E aí eu falei, cara, eu não consigo viver longe da igreja. E viver fora tá horrível. Então, eu prefiro viver 100% lá dentro. Preciso decidir aqui, ou lá ou aqui. Exatamente. E aí eu decidi me virar e começar passo a passo acho que seria a caminhada da santificação, né? Sim, a santificação começa aqui. Exatamente. Agora, Tiele, você já foi para outros países e a palavra missão significa muito para você, né? Ah, com certeza. Com certeza. Eu já fui para a Guiné-Bissau, que fica na África, e também já fui para o Egito, que também fica na África. Fazer o que lá, Tiele? Olha, isso realmente é uma pergunta que todo mundo me faz. Só as pessoas que estavam lá comigo não fazem essa pergunta. Mas fazem essa pergunta, fizeram antes de eu ir e
ainda fazem hoje depois que eu voltei. Eu fui para lá, não foi para construir igreja, que foi o que eu fiz, não foi para reformar colégio, construir colégio, ou para ajudar na área de construção, ou então para ajudar na área de música, que eu também ajudei, mas eu fui para poder viver com Cristo, para poder ter uma experiência diferente. E aí as pessoas podem até pensar, não, mas isso é muito egoísta. E a primeira coisa que vem na minha cabeça quando as pessoas, algumas me respondem isso, mas você foi por você. Na verdade, eu não fui por mim, eu fui por Deus, porque eu acredito na obediência. E a última ordem que ele deixou foi ide e pregai. E pregar, por exemplo, no Egito não é aberto. Para eu poder pregar no Egito, eu tenho que viver. Então, a minha convivência, a minha rotina com Cristo tem que ser diferente. Eu preciso ir para lá preparada. E eu vou preparada, a gente acha que está preparado, e a gente começa a enfrentar um monte de coisa lá fora, e aí a gente sente que a nossa vida muda. E não é só a vida espiritual, isso acaba refletindo, porque você percebe que vem de dentro para fora. Exatamente, a mudança vem de dentro para fora. A gente já comentou aqui na Semana Jovem, aqui na TV Novo Tempo, de que primeiro você precisa obedecer. A Tiele colocou essa palavra aqui. Primeiro obedeça, depois, lá na frente, você entende. Porque, às vezes, o chamado de Deus, mas, Senhor, será que eu tenho que ir mesmo? Mas não sei, não estou entendendo o que o Senhor está querendo para a minha vida agora. O tempo do Senhor não é o seu tempo, você precisa entender isso. Então, obedeça, depois entende. Agora, você saiu da igreja para ser a igreja para outras pessoas. O que isso significou para você e que benefícios isso trouxe para a sua vida? Exatamente. Quando eu fui, isso era vivo em teoria na minha cabeça. Mas depois que eu comecei a ver resultados, aí a transformação é completamente diferente. Se você tiver a oportunidade de conversar com várias pessoas que fizeram missão, provavelmente a resposta delas vai ser sempre a mesma. Do tipo, eu me apaixonei por missão, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero viver. Muita gente volta, faz as missões de curto prazo e volta para o Brasil e acaba desanimando com o passar do tempo. E não só desanimando. Do tipo, eu já fiz a minha parte, eu já cumpri. E quando eu voltei, eu tive o mesmo choque. Eu fui, eu fiz, nossa, que legal, eu senti muita coisa diferente, eu senti muita coisa nova, eu vi Deus, eu consegui, através de atitudes, perceber a presença, e isso é muito bom, sabe? Sei lá, indescritível. Legal. Agora, Tiele, rapidinho aqui, que o nosso tempo não nos permite mais aqui, só que eu queria saber de você, como foi esse chamado? Como Deus te chamou e você entendeu que era realmente para você entrar num projeto, para ajudar pessoas, fazer a diferença lá fora e tudo mais? Aí só um adendo. Aí as pessoas, mas ela precisa ir lá para a África para fazer a diferença? Ela precisa ir lá para o Egito para fazer a diferença? Não, esse foi o chamado dela. Há coisas para se fazer aí onde você está, na sua vizinhança, na sua escola, na sua comunidade, na sua casa, enfim, na sua cidade, no seu estado. Porém, ela recebeu um chamado diferente e aceitou. Como foi esse chamado? Como você sentiu que realmente Deus estava te chamando? Como é isso? Eu tive uma conversa com ele quando eu percebi. Eu fui para a igreja e não era para eu estar naquela igreja aquele sábado. E o rapaz que estava fazendo a pregação, ele era um dos diretores do NUNCE, que fica lá no NASP. E isso era uma igreja do interior. E aí, quando eu voltei para o NASP, eu falei, não, eu acho que eu preciso ir para lá, eu preciso descobrir mais. E aí, quando eu estava em conversa com os diretores e com a secretária de lá, eu comecei a me sentir incomodada de que eu poderia fazer, Tiele, poderia fazer muito mais diferença lá fora, não só com os meus conhecimentos, mas principalmente com a minha atitude, do que fazer ao redor. Porque eu já fazia trabalho voluntário, eu participei de algumas missões urbanas e eu senti alguma coisa diferente, que eu precisava ir, que eu realmente tinha que ir. E eu comecei a receber confirmações disso. E aí eu orava e falava, mas, Senhor, tem certeza? Não, é muito caro, eu não tenho esse dinheiro, é muito caro. E aí Deus começou a abrir as portas e eu comecei a receber doações. E, no fim, as doações foram mais que o suficiente. E depois, para o Egito, foi a mesma coisa. Eu falei, Senhor, se o Senhor pagar minha viagem, eu estou no avião. E na mesma semana, um rapaz apareceu, que fazia muito tempo que eu não conversava, eu estudei com ele no primeiro ano de faculdade, e ele falou, olha,
se você estiver interessado em ir para a missão, eu pago sua passagem. Eu falei, não acredito. E eu conheço vários testemunhos, as pessoas contam de como as coisas acontecem, mas a resposta de Deus comigo foi muito enfática. Não porque eu não tinha R$500, R$1.000 para poder disponibilizar, mas porque, em conversa com Ele, foi assim que Ele me mostrou que eu deveria estar lá. E que sempre que eu precisar, Ele vai me suprir. E aí eu me lembro muito daquele versículo que é super famoso e todas as crianças dizem, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente acha que isso é na nossa casa. Nunca vai faltar comida, não vai faltar meu carro, que eu preciso para ir trabalhar. As roupas, não vai e tudo faltar mais. roupa, não vai faltar minha casa. Mas é muito mais que isso, né, Tiele? Vai muito além. Isso é viver na superficialidade. E eu entendi isso na minha vida. Não é que não vai faltar dentro da minha casa. Não vai faltar quando eu estiver obedecendo. Não vai faltar quando eu estiver lá fazendo e vivendo o que Cristo pediu para viver. Amém. A Tiele vive nos propósitos. E você? Por que nasceu? Por que você está aí onde você está? O que é que você quer fazer? O que você quer fazer com a sua história? Você quer só viver ou quer realmente fazer a diferença? A Tiele fez. Está aí um convite para você. Tiele, obrigada. Deus continue te abençoando e te usando, que você continue sendo instrumento nas mãos dele. Obrigada. Amém. Muito obrigada, Bianca. A gente segue aqui com a nossa programação. Tem mensagem especial para você aqui na Semana Jovem. Viver no Espírito gera em nós um contentamento. O que é contentamento? Contentamento é quando estamos satisfeitos com a vontade de Deus para a nossa vida, haja o que houver, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Como um dia disse Paulo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei o que é estar bem alimentado, sei o que é passar fome, e o segredo é: tudo posso naquele que me fortalece. Um dia também Abacuque cantou, dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte gado nos campos, ainda que o fruto da oliveira minta, trazendo para os nossos dias: ainda que não tenha mais carro, ainda que não tenha mais carga eclesiástica, ainda que a doença não cure, ainda que não dê tudo certo, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Hoje o que a gente vai pedir a Deus é esse dom de contentamento, de estar satisfeito com a vontade dEle para a nossa vida, porque a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a sua vida. Peça isso comigo. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair. Pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo o meu viver. Com tua chuva de glória e poder, tua chuva neste lugar, derramar tua chuva pra me lavar. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair. Pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, Senhor. Vem purificar todo o meu viver. Com tua chuva de glória e poder, derrama sobre nós, Senhor. Derramar tua chuva neste lugar.
chuva pra me lavar mais uma vez. Derrama, derrama tua chuva neste lugar. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, tua chuva pra me lavar. Derrama sobre nós, Senhor, teu Espírito Santo. Nos dê o dom do contentamento, Senhor, porque é bem verdade que os golpes da vida sempre vêm. As tempestades vêm para todos, Senhor. Mas assim como está escrito lá em Provérbios 10, passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme. O justo permanece firme porque a fé dele está baseada num Deus que é imune à tempestade, que a tempestade não pode derrubar quem está no Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, nos dê essa capacidade de contentamento, essa capacidade também de permanecer íntegros, independente das circunstâncias, para que nos golpes da vida permaneçamos de pé. Abençoe o meu amigo que está orando comigo agora, Senhor. Abençoe esse jovem que está orando comigo agora, talvez passando por algum golpe da vida, talvez sofreu algum golpe na sua vida, talvez de enfermidade, talvez financeiro, talvez perdeu alguém. Que ele possa ter esse refrigério, contentamento, para que ele possa dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque só podemos ser íntegros e ter alegria e contentamento se estivermos no Senhor. Então derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Pedimos isso crendo mesmo que o Senhor nos ouve. Pedimos isso crendo nas suas misericórdias. No nome de Jesus. Amém. Olá, amigos, estamos de volta aqui para esse momento todo especial da nossa semana de oração. Eu tenho orado muito por você que está acompanhando toda essa programação, para que Deus possa alcançar o seu coração e abençoar toda a sua família. Muitas pessoas estão entrando em contato conosco. Eu fico feliz por saber que Deus tem operado grandes maravilhas na sua vida e na vida das pessoas que você ama também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, que é sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador, Senhor e justo juiz. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você não está aí por acaso. Você não está assistindo essa semana de oração jovem simplesmente porque você decidiu assisti-la. Você está assistindo e acompanhando porque o Espírito Santo tem conduzido você para encontrar-se com Jesus. Quando nós estamos diante de Jesus, nós nos deparamos com 3 realidades muito importantes. E essas realidades são incontestáveis. A primeira verdade, Jesus, ele é Salvador. Quando nós estamos diante de Jesus, e nesta noite você está diante de Jesus, nós nos deparamos com a realidade de que ele é Salvador. A sua graça e o seu perdão estão diante de nós. Há alguém aí que está me ouvindo, que precisa da graça e do perdão de Jesus? Talvez você tenha cometido algum pecado ou tenha feito alguma coisa que não agradou a Deus. Se você cometeu algum pecado, se você está com algum problema e você precisa de perdão e de graça, eu tenho uma boa notícia para você. Nesse momento você está diante de Jesus. E quando nós estamos diante de Jesus, nós nos deparamos com o seu perdão e a sua graça. Basta você aceitar nesse momento. A segunda verdade incontestável é o fato de que você e eu, nós temos que decidir quem é que nós vamos adorar. Inevitavelmente, quando estamos diante de Jesus, temos que tomar uma decisão. E você, nesta noite, não poderá terminar esse programa sem tomar a sua decisão. Ou você vai aceitar a Jesus, ou você vai rejeitá-lo. Nós não podemos ficar em cima do muro, temos que tomar a nossa decisão. Você vai adorar a Jesus ou vai adorar ao inimigo de Jesus? Jesus, ele é Senhor. Eu posso não aceitá-lo como o Senhor da minha vida, mas eu tenho que tomar essa decisão.
aceitá-lo ou não como Senhor e como o meu Pai que cuida de mim. A terceira verdade importante que eu gostaria de abordar nesta oportunidade é o fato de que Jesus, ele é o justo juiz. Um dia, Jesus vai trazer juízo sobre todas as coisas que acontecem aqui nesse mundo. E eu pergunto, você está se preparando para esse juízo de Deus? Quero dizer uma coisa para você, meu querido amigo que me ouve agora e me assiste. Eu quero dizer para você que o juízo, ele não vai chegar. Na realidade, querido, o juízo já chegou e você precisa estar pronto e preparado para poder subir com o céu, com Jesus para o céu. Querido amigo, Jesus havia curado o filho do oficial do rei na cidade de Cafarnaum. Eu quero que você leia a Bíblia comigo agora e acompanhe a leitura da passagem que vamos estudar. A passagem se encontra no capítulo 1 do Evangelho de Marcos e nós vamos ler a partir do verso 21. Veja só o que diz a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O verso 25 fala assim: Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E diz o verso 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: o que vem a ser isto? Que nova doutrina é esta? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. O verso 28, então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Querido amigo, o filho do oficial do rei foi curado por Jesus. E então a família começou a espalhar o milagre que Cristo havia feito. Chegou a notícia de que Jesus estaria na sinagoga em Cafarnaum. E então toda a multidão afluiu para a sinagoga. Todos queriam ouvir as palavras de Jesus e conhecer aquele que havia curado o filho do oficial do rei. Havia uma grande multidão e havia tanta gente, mas tanta gente, que as pessoas não conseguiam entrar na sinagoga e muitos tiveram que voltar para casa de tanta gente que havia ali. O fato é que ali, dentre aquela multidão, havia um homem, segundo a Bíblia, talvez um jovem, um rapaz judeu, que frequentava todos os sábados a igreja. E nesse momento, Cristo, quando entrou na sinagoga, conseguiu visualizar aquele homem. Aquele homem, aquele jovem, ele tinha um grande problema. Na realidade, aquele homem tinha um espírito maligno que dominava a sua vida. Aquele rapaz, ele tinha um pecado secreto. Ele tinha uma paixão dominadora. E segundo o que nós depreendemos aqui do texto, era uma pessoa que normalmente estava entre as pessoas. Não se percebia que o inimigo estava controlando a sua mente e a sua vida. Mas aquele jovem era um miserável e pobre pecador. Estava sofrendo porque o inimigo estava controlando a sua vida. Será que eu estou falando nesta noite a alguém que está sendo controlado pelo inimigo? Será que eu estou falando para alguém que se sente acorrentado por Satanás? Talvez eu esteja falando para alguém que não esteja conseguindo se desvencilhar das correntes que lhe prendem. Aquele jovem não conseguia se desvencilhar do seu problema. Ele vivia uma paixão dominadora. Há pessoas que são capazes de viverem uma paixão dominadora por uma noite inteira. Há pessoas que são capazes de viverem uma paixão dominadora por uma semana inteira.
E há aqueles que são capazes de viverem uma paixão dominadora por meses e, quem sabe, anos. Mas aquele jovem se sentia preso pelas garras do inimigo. Ele tinha vontade de se libertar, mas não conseguia, porque ele estava sob a influência de um poder do mal. Ele havia cometido pecados, e esses pecados começaram a ser praticados de forma deliberada. Ele começou a vida de pecado através de inocentes extravagâncias. Ele achava que poderia viver a sua vida cometendo pecado sem que isso interferisse na sua vida. Mas, pelo contrário, cada dia que ele foi cometendo o pecado, ele foi se resvalando cada vez mais, até que rapidamente ele foi para o fundo do poço e não conseguia mais sair. Mas um dia Jesus Cristo apareceu na sinagoga. Era costume na sinagoga eles pedirem a um visitante ilustre para lerem o rolo sagrado. Jesus já havia lido a Bíblia, o rolo sagrado, em Nazaré, o capítulo 61 de Isaías. Ele disse que havia se cumprido aquilo que ele havia acabado de ler. A Bíblia menciona que Jesus leu aquela parte da Bíblia e as pessoas se admiraram. E a Bíblia diz assim, que eles se admiraram porque Jesus falava com autoridade e não como os escribas. Era comum as pessoas, quando iam ler o rolo na sinagoga, eles citarem os rabis para darem força ao seu argumento, mas Jesus falava em nome dele mesmo. E aqui, a Bíblia menciona que quando Jesus começou a ler, o inimigo se manifestou. Naquele momento, quando Jesus leu a palavra de Deus, de repente, sem que ele esperasse, a graça de Jesus penetrou as trevas da sua alma e ele sentiu vontade, pela primeira vez, ali diante de Jesus, de ser liberto do poder do mal. Ele então clamou. Na verdade, quem falou no lugar dele foi o inimigo. Ele quis, quem sabe, dizer assim: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, me ajude a ser liberto do poder do mal. Mas a Bíblia diz assim que o demônio o atropelou, o demônio falou no lugar dele. A Bíblia menciona que o inimigo deu um grito dentro da igreja e disse: aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste para destruir-nos? Bem sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Amigo querido, o inimigo pode não reconhecer, mas ele sabe que Jesus é o Santo de Deus. Naquele momento, o inimigo não pôde ficar à vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido amigo que está me assistindo agora. O inimigo pode não reconhecer, mas ele sabe que Jesus é o Santo de Deus. E vou dizer mais para você. Quando Jesus está presente em qualquer lugar, e eu tenho certeza absoluta que Jesus está aqui agora conosco, Ele está exatamente aí, juntamente com você. Quando Jesus está presente em algum lugar, o demônio não pode ficar à vontade. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar a sua concentração. Ele vai fazer de tudo para que outras pessoas lhe desviem do pensamento de adorar a Deus. Quero dizer mais uma coisa para você, meu querido amigo. Quando Jesus está numa igreja, quando Jesus está numa casa, quando Jesus está na vida de uma pessoa, milagres acontecem. Se Jesus está em sua vida agora, milagres irão acontecer. Naquele momento, aquele jovem sente o desejo de ser liberto do poder do mal. O inimigo o atropelou, não deixou que ele falasse. Mas, queridos amigos, Jesus nunca permitirá que alguém que tenha alguma necessidade não consiga expressar a sua necessidade, mesmo que palavras não sejam expressas. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe exatamente onde você está agora, qual é o sentimento do seu coração e sabe se você precisa ser liberto de um poder do inimigo. Naquele momento, Jesus disse para o inimigo: cala-te e sai desse homem. Quando o inimigo disse assim: vieste para destruir-nos, o inimigo sabia que Jesus vai destruí-lo e destruir os demônios também. O que o inimigo queria saber é se a hora havia chegado. Jesus disse: cala-te e sai desse homem. E imediatamente aquele rapaz deu um grito
e o demônio saiu daquele rapaz. Há alguém que precisa de libertação. Esta noite, queridos, é uma noite de libertação. Há pessoas que estão vivendo sobre a influência do poder do mal. E nós vamos falar durante essa semana ainda sobre isso. Muitos estão presos, acorrentados pelo pecado, porque estão sob a influência de um poder maligno. Mas Jesus quer nos libertar. Nós estamos diante do perdão e da graça de Jesus. A segunda verdade incontestável: Jesus é Senhor. Se Jesus é Senhor, o que nos cabe agora é decidir se vamos ou se não vamos adorá-lo. Ali estavam os escribas e os fariseus, estavam publicanos e pecadores. Ali estavam os judeus, ali estavam pessoas que não eram judeus. Não importa. Quando nós estamos diante de Jesus, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que decidir quem vamos adorar. O que você me diz de uma pessoa que diz que é um cristão, que diz que é um filho de Deus, mas ele continua bebendo bebidas alcoólicas escondido? Há pessoas que cantam hinos na igreja, que professam ser cristãos, que dizem que são cristãos para outras pessoas que não compartilham da fé cristã, mas eles não vivem como cristãos. Eles estão muitas vezes na igreja, mas depois que saem, eles vão beber bebidas alcoólicas, aquilo que não condiz com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Quando essa pessoa está na igreja, cantando, abrindo a sua boca, e ele chega lá naquele bar e começa a beber e fazer coisas que não são da vontade de Deus, eu pergunto, quando essa pessoa está na igreja, abrindo a sua boca para poder cantar, quem é que essa pessoa está adorando? Ela está adorando a Deus ou está adorando o inimigo de Deus? E quando você pensa num jovem que ele canta no coral da igreja, que ele participa das discussões do ensino bíblico, ele ouve as pregações, ele foi batizado, mas agora ele sai da igreja no sábado pela manhã, ou no domingo pela manhã, ou quem sabe no domingo à noite, e ele então vai para um lugar que Deus não autorizou, que Deus não aconselhou, e ele vai para uma balada, e ali ele faz coisas que não deveria fazer como um cristão. Esse jovem que vive uma vida dupla, quando ele está na igreja cantando, ele quando abre a sua boca está adorando a quem, queridos? Ele está adorando a Jesus? Ou está adorando o inimigo de Deus? Aquele que adora a Jesus deve adorá-lo em espírito e em verdade. A Bíblia diz, importa que aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Jesus quer que nós possamos adorá-lo não só de boca, mas também praticando aquilo que nós professamos acreditar. Amigo querido, nós estamos diante de Jesus e Ele é Senhor. O que você me diz de uma pessoa, de uma mulher, que diz que é uma cristã, mas assiste filmes de extrema violência, filmes sensuais, que está constantemente diante de novelas que muitas vezes ensinam coisas piores do que qualquer outra coisa nesse mundo, que só ensinam que você deve trair, que você deve dar vazão aos seus sentimentos, aos seus desejos carnais. Essa pessoa, quando está na igreja cantando alguma coisa para Jesus, nesse momento que ela canta, ela está adorando a Jesus, vivendo uma vida que não condiz com aquilo que Jesus ensinou. A quem nós estamos adorando, meus queridos? Jesus, Ele é o justo juiz. Ao nos depararmos com Jesus, inevitavelmente nos deparamos com essa realidade incontestável. Jesus é o justo juiz. Nós não podemos nos esquecer de que, mesmo estando aqui, nós iremos um dia nos deparar com o juízo de Deus. Há um texto da Bíblia, em Daniel, no capítulo 5, a Bíblia fala que, uma certa ocasião, um rei chamado Belsazar, aliás, ele era filho de Nabonido e neto de Nabucodonosor, mas a Bíblia menciona que ele, que estava como príncipe regente, ele deu uma grande festa, um grande banquete para 1000 de seus grandes, na grande Babilônia. E a Bíblia menciona que ele deu vinho, alimentou
acomodou milhares de pessoas naquela noite de orgia e de devassidão. Mas o juízo de Deus viria sobre ele. A Bíblia menciona que Jesus Cristo, ele trouxe juízo. A Bíblia fala que no momento em que eles estavam ali no meio da devassidão, daquela música alta, daquela intemperança, comendo todo tipo de alimento impróprio para se comer, naquele momento de escuridão, diz a palavra de Deus que uma mão aparece sem o auxílio do corpo, e essa mão começa a escrever com letras reluzentes no reboco da parede uma sentença de juízo. E então, Deus escreve Mene, Mene, Tekel e Parsim. Era uma mensagem de juízo. Daniel foi introduzido naquele lugar para decifrar o que queria dizer a Escritura. E no final, Daniel disse: pesado foste na balança e foste achado em falta. Meu querido amigo, nós estamos diante do juízo de Deus. O juízo já começou. Cada um de nós podemos decidir se vamos ter vida eterna ou morte eterna. Jesus disse que aquele que crê no Jesus que foi enviado, que crer nele, já passou da morte para a vida. Você aceitando a Jesus hoje, você deixa de estar morto espiritualmente e passa a estar vivo. Mais do que isso, Jesus disse que quando você crê nele, você não vai morrer eternamente. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Já passou da morte para a vida. Mas nós iremos experimentar isso quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Se você hoje sente-se preso pelas correntes de Satanás, Jesus quer libertar você. Assim como um pai amoroso, como aquele pai da parábola, cujo filho pródigo saiu de casa, ele espera que você volte para casa, se converta, refaça os seus planos, decida mudar de vida. Aquele pai sabia que a única maneira de recuperar o seu filho era deixá-lo partir. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor, e esta é a única vulnerabilidade do amor. Amigo querido, jovem, o amor não se vende, o amor não se compra, o amor não se negocia, o amor se dá. Jesus sabe que a única maneira de recuperá-lo é deixá-lo partir. E talvez você tenha ido longe demais e pense, eu não consigo voltar. Não importa, querido. Aquele pai da parábola, que é uma representação de Deus o Pai, ele permitiu que o filho partisse. Sabe o que foi que fez com que aquele filho voltasse para casa? Não foi o frio, não foi a fome, não foi a dureza da vida, não foi o fato de estar sem dinheiro. O que fez com que aquele filho voltasse para casa foi a certeza de que quando ele decidisse voltar, ele encontraria um pai de braços abertos para poder recebê-lo. Ele sabia que Deus o amava. Amigo querido, você ama Jesus? Você gostaria de voltar para os braços do Pai? Talvez eu esteja falando para alguém que se afastou dos caminhos de Deus. Talvez alguém que não esteja conseguindo se desvencilhar das correntes que lhe prendem. Você foi longe demais. Você começou através de inocentes extravagâncias. E você fez da sua vida um verdadeiro carnaval. Qual é a sua decisão, meu querido amigo? Eu me lembro do meu irmão. Eu tenho um irmão que se chama Alisson. Eu amo muito meu irmão. E tenho também um outro irmão que se chama Alan. Eu tenho orado muito por eles, para que eles possam entregar a vida a Cristo completamente. Apesar das lutas e dificuldades da vida, eles têm procurado se aproximar mais de Deus. Mas eu percebo que o inimigo tem feito de tudo para que eles estejam longe de Cristo. Hoje, o meu irmão mais novo que eu, do meio, ele está se aproximando da igreja e em breve eu espero que ele seja batizado. O Alisson, uma ocasião, recebeu um convite para ir para uma das mais populares boates de Belo Horizonte.
Ele podia entrar e levar alguém com ele, levou um amigo. Eles passaram a noite toda bebendo e quando ele sofreu o acidente, eu olhei ali o bilhete que estava no seu bolso. Ele tinha bebido muitos tipos de bebidas misturadas. Ele passou a noite toda ali, 5 da manhã, quando ele estava voltando para casa. O Alisson, saindo da BR-040, indo ali para o anel rodoviário em Belo Horizonte, ele apagou no volante completamente, bateu num canteiro central, ele capotou o carro umas 2 ou 3 vezes e caiu num buraco de aproximadamente 1,5 metros de altura. O carro virou um ovo. Meu pai foi comunicado, e meu irmão mais novo também. Quando chegaram ao local, eles viram meu irmão sendo tirado das ferragens. Na realidade, queridos, meu irmão tinha sofrido um trágico acidente. Ele foi tirado das ferragens, ele tinha quebrado o tornozelo, quebrou a mandíbula em 2 lugares e ele estava com traumatismo craniano. Quando eu recebi a notícia do que havia acontecido, eu era pastor na cidade de 7 Lagoas, em Minas Gerais. E quando meu pai me deu a notícia, eu perguntei para o meu pai, pai, mas ele está vivo? Como ele está? E meu pai disse assim, sim, ele está vivo, mas ele está com traumatismo craniano. E ele não consegue falar, eu não sei se está conseguindo ouvir muita coisa. O fato é que ele está com traumatismo. Eu fui para o hospital, o pronto-socorro João 23, em Belo Horizonte. Quando eu cheguei ali, vi meu irmão em cima daquela cama. Mas quando meu pai me deu a notícia, eu estava ainda em 7 Lagoas, eu fiquei muito angustiado. Uma pergunta eu não podia responder naquele momento. Se meu irmão morresse naquele trágico acidente, e se alguém me fizesse uma pergunta como, o seu irmão estará salvo? Eu não podia afirmar que ele estaria. Sabe por quê? Porque naquela noite, o meu irmão estava dentro de uma caverna escura, a caverna das bebidas alcoólicas. Meu irmão, ele está lutando para que ele possa se libertar. O meu irmão mais novo usou drogas durante muito tempo e até hoje ele luta para se libertar completamente daquilo que Satanás tem colocado diante dele. Esse irmão mais novo que eu do meio, o Alisson, tem lutado para se entregar a Jesus, já começou a guardar o sábado, já tomou decisões para poder entregar-se completamente, mas ainda não tomou a decisão de ser batizado. Ainda não conseguiu dar esse passo tão importante. Ele até quer, mas ainda não conseguiu. Nesta noite, se você é uma pessoa que tem lutado também, que quer se libertar completamente do pecado, nesse momento eu peço a Deus que lhe toque no coração, que você tenha forças para conseguir dar esse passo tão importante para ser liberto completamente. O inimigo não quer que você se liberte. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que ele será destruído. Mas a Bíblia diz assim que ele está como um leão. Ele está ao nosso derredor, tentando destruir a nossa vida. Quantos mais ele puder levar com ele, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que quando ele fere e machuca um filho, ele atinge o coração do pai. Nesse momento eu gostaria de convidar o Jefferson para cantar mais uma vez. E eu quero que você entenda que Deus nunca vai abandoná-lo, que Deus tem interesse por você e quer libertá-lo de tudo aquilo que não é da vontade dele. Se você aceitar a Cristo hoje como seu Salvador, a sua graça e o seu perdão, você não conseguirá ficar sem adorá-lo, você vai aceitá-lo como Senhor de sua vida e não terá que se preocupar com o juízo, porque aqueles que estão em Cristo, eles receberão o presente, o galardão, que é a vida eterna. O Jefferson vai cantar agora. Preste atenção na letra dessa música, porque é um convite de Jesus e a mensagem de Deus para você. Pense nisso. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor,
mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Chegam os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupes, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Obrigado, Senhor, pois nunca nos deixou, no Calvário nos salvou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Querido amigo, Deus se preocupa com você. Ele te ama mais do que todas as coisas nesse mundo. Você se sente incapaz de ser liberto do poder do mal? Sente o inimigo se aproximar de você todos os dias, querendo destruir você? Queridos, não se enganem. Muitas vezes nós cometemos os pecados, mas assim sempre será com todos que condescendem com o mal. O fascinante prazer do início do pecado acaba numa vida arruinada e completamente destruída. O inimigo oferece para nós bênçãos, mas só dá maldições. Não se iluda com aquilo que o inimigo tem apresentado para você. Essa é a oportunidade que você tem de recomeçar. Seja liberto do poder do mal. Você pode ser ouvido por Jesus. Você pode não balbuciar uma palavra sequer. Pode ser que você só chore. Talvez você só consiga ficar calado agora. Mas se você levar o seu pensamento a Jesus, Ele vai ouvir o suplicar mudo de um coração sincero. E Ele vai libertar você de tudo aquilo que te afasta do amor dEle. Ele é um pai que nunca se cansa de esperar. O pai da parábola, ele estava sempre esperando pelo filho. Quando o filho apontou lá ao longe, aquele pai não aguentou e começou a correr em direção ao seu filho amado. Ele não conseguia conter a sua alegria. Eu imagino que Jesus hoje está olhando para você agora. Ele está aí do seu lado. E o que Ele mais deseja é libertar você daquilo que não presta. Eu gostaria
de fazer uma oração especial por você, para que Deus o ajude a vencer o pecado. Querido Pai, nesse momento nós pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Novo Tempo. Nós queremos pedir que o Senhor possa libertar as pessoas que necessitam de se desvencilhar do inimigo. Ó Deus, nós sabemos que Tu és o nosso Salvador e que nos oferece o perdão. Queremos adorá-lo como Senhor de nossa vida. Queremos estar preparados para o juízo, para recebermos a recompensa eterna. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, querido, eu quero convidá-lo para estar conosco no restante da nossa semana de oração. Fica com Deus e eu te espero amanhã.